Programa Descomplica. Oferecimento Tecpropé. Conheça o passo a passo da sua pisada. Oferecimento CIS, Soluções Integradas de Segurança, ATEMIM, Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Estado do Espírito Santo. Grande Construtora. Grandes projetos, grandes propósitos. Oriundi Imóveis. Segurança, respeito e credibilidade. Ayari Josué Fotografia. Vamos eternizar suas histórias. E Takes Produções. Oi, gente, tudo bem? Estamos iniciando mais um programa Descomplica aqui no empreendimento Taj Home Resort, o maior empreendimento do Brasil da Grande Construtora. Então já segue a Grande Construtora aí, agende o seu horário e venha fazer uma visita, porque você vai se encantar com esse lugar incrível e maravilhoso. A minha entrevistada de hoje é a doutora Ana Paula Pandolfi, que é médica e médica do adolescente, viu, gente? Não é qualquer médica, não. Tudo bem, doutora Ana? Tudo bom, Sandra. Muito obrigada por mais uma vez poder estar aqui com você. Eu que agradeço, essa maravilhosa que veio descomplicar um assunto muito importante, porque você de casa acha que médico é de criança, é pediatra, mas não, viu, gente? Tem médico de adolescente. E a doutora Ana está aqui para descomplicar esse assunto, justamente te mostrar que ela é muito competente e qualificada para atender o seu filho, né, doutora Ana? Amém. Isso aí. Conta aí qual é a faixa etária que engloba o médico do adolescente, porque quem tá em casa fica na dúvida, né? Bom, que faixa etária eu levo meu filho até no pediatra e que faixa etária eu levo pro médico de adolescente? Vamos lá. Então, a faixa etária realmente é meio confusa, as pessoas ficam achando que dá para esperar até os 12 anos, mas não. Adolescente começa com 10 aninhos. De 10 a 19 anos, a gente já vai pro pediatra, que é o médico do adolescente, porque tem outras coisas pra gente avaliar que o pediatra não tá habituado. Certo. E o que o pai e a mãe tá em casa e deve observar nessa criança, assim, pra você falar, eu já preciso levar a minha criança aqui pro ebiatra. É ebiatra que fala, né? Isso. Mas você acredita que eles cobram isso? É mesmo. Eles começam a cobrar, mamãe, papai, eu quero trocar de médico, eu não me sinto mais à vontade com aquele e tal. Vê muita criancinha e aí brincando e tal, e eles já se sentem assim, não pertencentes mais àquele ambiente. Então, de fato, quando fez 10 aninhos, você vai procurar um médico de adolescente, porque a gente tem que estar antenado com a velocidade de crescimento, com a puberdade que pode estar atrasada ou pode estar precoce. A gente tem que antenar também muito com o emocional, né? Os adolescentes que passaram agora por esse momento que a gente passou, né? Toda a população, toda a humanidade. Verdade, Então, eles precisam de um cuidado maior, né? Singular a fase que eles estão passando. E não adianta falar que é igual a nossa época de adolescente, Verdade. não. Porque é outro cenário, gente, por favor. É verdade, estamos aqui na geração Z, totalmente diferente, né? De 10 anos atrás, inclusive, porque a gente cresce aí, tudo passa numa velocidade terrível, né, doutora Ana? Aham. A gente piscou, pronto. Já é. Né? Já passou 10 anos, 20 anos, e a gente fica aí realmente... A gente é muito saudosista, né? A gente fica ali apegada ao que passou, os nossos passados. Isso não é ruim, não, isso é bom, né? A gente faz essa... Assim. Não é? Foi sempre assim. É e verdade, não é, gente? Então, você de casa, pai e mãe, já anota o Instagram da doutora Ana Paula, inclusive vai estar passando aqui na telinha, tá? Para você anotar e acompanhar aqui a doutora Ana nas redes sociais e agendar também a sua consulta com o seu filho. Doutora Ana, quais são as áreas aí que engloba a atuação da medicina do adolescente? Conta aí um pouquinho para quem está em casa. Então, o médico do adolescente, ele é como se fosse, para ficar fácil de entender, um geriatra, né? O geriatra, ele vai abordar o idoso em todas as áreas e uma área mais específica, um caso mais avançado, ele precisa encaminhar para o especialista da área.
O médico do adolescente é a mesma coisa, meio que cada um no seu quadrado. Eu vou cuidar de tudo, como eu falei um pouquinho antes: puberdade, crescimento, acne, anorexia, bulimia, a questão menstrual. Mas, por exemplo, se vier uma questão mais avançada, tipo acne grau 4, aí já não é comigo, eu encaminho para dermato. Se tiver tentativa de autoextermínio, numa questão mais avançada que eu preciso, sempre vai precisar de terapia multi, sempre. Certo. Alguns casos sempre são E o multi, que é gente. terapia multi, doutora? Terapia multidisciplinar. Eu não posso assumir um adolescente que fez uma tentativa de autoextermínio sozinha. Claro que eu vou conseguir cuidar de muitos fatores, mas eu preciso de ter um psicólogo, minimamente um psicólogo comigo, dependendo do que levou ele a fazer isso. Um nutricionista, eu não sei qual foi a causa, estamos julgando aqui que foi, por exemplo, bulimia na escola por causa do peso. Então, eu vou precisar do nutri, do psicólogo e de mim, né? Então, a gente vai fazer uma terapia multidisciplinar. Se for um outro fator, separação dos pais, que é uma coisa que realmente leva muito adolescente a ficar meio depressivo, né? Se isolar. Aí eu vou precisar do psicólogo, talvez do psiquiatra, e eu tô ali sempre no apoio. Então é terapia multidisciplinar, dependendo da causa, a gente tá sempre junto. Cada um no seu quadrado, gente. Não dá pra eu querer abraçar tudo, ser egoísta. Eu preciso pensar no meu paciente, não em ter tudo pra mim. Verdade, doutora. E aí, o que é ebiatra? Assim, já aproveitando esse sejo aqui, né? Eu sei que a gente já descomplicou, mas quem tá em casa quer descomplicar mais ainda aí, né? O ebiatra é exatamente o pediatra, ele tem que ter pediatria antes, tá? O ebiatra, ele é o pediatra que fez uma subespecialização, tipo o neonatologista, que por acaso eu também sou, né? Você tem título de neonatologia, aquele que cuida do bebezinho. O ebiatra é o médico que cuida do adolescente de 10 a 19 anos. É uma subespecialidade dentro da pediatria, entendeu? Entendi. Quem tá em casa tem curiosidade aí também de saber, a gente sabe que nossa vida é corrida, né? Os pais estão cada vez mais também com a vida corrida em casa e quase não prestam atenção no filho, né? Vamos dizer assim. Tem alguns sinais que a doutora pode dar de dica, assim, em relação aos pais a ficarem atentos com seus filhos em casa? Tem sim, doutora Sandra. Inclusive, não se culpem, tá, gente? Porque a vida tá corrida mesmo, tá difícil. Eu peço pra não se culpar, porém tem um detalhe. Aquela pessoa que percebeu e fica deixando pra depois, aí esse merece um puxão de orelha, né? Porque fica deixando, acha que não é nada. Poxa, viu o primeiro sinal? Quais podem ser os sinais? Ficar muito isolado no quarto, você perceber que tá seguindo, por exemplo, você tem que estar antenado no que seu filho tá acompanhando nas telinhas, né? Dá uma futucada lá no histórico. Tem uns sites que eles vêm disfarçados. Você vê o nome, acha que não é nada, mas pode ser um site de bulimia, de anorexia. Então, entra pra olhar. Não olha só o título e deixa pra lá. Entra, dá uma futucada, vê o que é que ele tá assistindo. Repara se ele não tá usando, por exemplo, numa época de verão, roupas muito cobertas no corpo. Ele pode estar escondendo alguma coisa, como uma automutilação, né? Então, fica antenado. E se de tudo você não conseguir, leva para um médico de adolescente, ou pelo menos num psicólogo. Enfim, leve em alguém que vai conseguir dar uma sondada. Porque, às vezes, o adolescente, ele realmente não quer ter certas conversas com o pai e com a mãe. Eu tenho amigos que são médicos que me pedem para ter certas conversas, porque eles não conseguem abordar, por exemplo, sexualidade, o que a gente está muito agora, né, de homossexualidade, do sexo em si, da dupla proteção, enfim. Então, pede para mim. Mas se você já conseguir, pelo menos, ter uma visão horizontal do dia a dia do seu filho, por exemplo, igual os exemplos que eu já dei, mas em relação à comida, né? Começou a recusar demais, ou começou a comer demais, levou comida pro quarto, comer escondido. Tudo é sinal. Não deixa esperar um mês acontecendo para procurar, pode ser tarde demais. Verdade, que às vezes o pai tá atento ali, não, foi só, tá querendo ficar mais quietinho, tá descansando, tá com dor de cabeça, né? Muitos dão uma desculpa que tá com dor de cabeça, né, Turano? E aí o tempo vai passando, no outro dia a mesma coisa, e assim vai, né? E até mesmo na questão de você estar ali cansada e falar assim, não, amanhã eu vejo isso e o tempo passa e amanhã vem de novo, não é?
Amiga, isso que você fala é muito verdade. Inclusive, gente, quem puder, anota no calendário o dia que viu a primeira vez, porque a nossa cabeça engana. Sabe aquela frase, a mente mente? Que é verdade. Isso que você falou no começo, passa 10, passa 20 anos e a gente acha que foi um dia desse que a gente era adolescente. E não é. A mesma coisa o seu filho. Pode ser que já tenha 3 meses que o fato tá acontecendo e você acha que foi ontem, porque tá muito corrido para todo mundo. Então, anota na agenda, de algum jeito, no celular, naquele... No né? alerta, né? Isso. Um alerta. O primeiro evento que você percebeu. E não deixa passar muito, tá? E doutora Ana, como que descobriram essa necessidade aí, então, de se ter, aproveitando o ensejo, né, doutora, que é médica do adolescente, como que surgiu essa necessidade de ter um médico específico para adolescente? Porque na minha época, na época de um tempo atrás aí também, né, as outras pessoas não tinham, né? Então, como que surgiu, assim, essa... Então, aqui no Brasil tem menos tempo, né? Fora já tem um tempinho maior, até pela globalização. Sim. Acho que o Brasil é um pouco atrasado, Verdade. né? Mas o que acontece? Repara que as pessoas têm pavor de adolescência, né? Todo mundo, quando vai falar de adolescência, fala que é terrível e tal. Então, é um momento que... Eu fui uma adolescente bem rebelde. Dei trabalho. É um momento que precisa. Tem gente. O normal, amiga, é ser desse jeito, né? Ter dado trabalho, ter causado um certo. Eu pulava a janela pra ir pra rua. Sério? Pulava. Essa turbulência, vamos dizer essa palavra assim, né? Essa turbulência, ela é comum. O que é mais difícil é passar sem, né, na marolinha ali, sem nada acontecer, nada demais que chame atenção. Então, o que foi se percebendo? Que, poxa, vamos ver se não tem alguém que dê conta. Porque imagina numa casa que tem uma mulher que tem TPM, tem um filho que tá começando aquelas emoções, mudança no corpo, as emoções novas que ele não tinha, começa a ficar apaixonadinho, aí vem a filha também. Então, aquela casa, ela perde o equilíbrio total. Então, precisa de alguém que consiga voltar a esse equilíbrio, né? Tudo que perde equilíbrio fica insuportável, tira tua paz, te faz reagir de formas que antes não acontecia. Então, precisa entender o adolescente como um todo. Não é um cabelo que tá caindo, não é um gordinho, não é... Sabe, é o todo. Poxa, ele tá ansioso. Por quê? Eu vou tacar remédio? Não, vamos avaliar. O que tá acontecendo naquele cenário? Né? E aí você avalia fisicamente, emocionalmente, socialmente, para você conseguir intervir em tudo. Verdade. E a gente, como a doutora falou, a gente está no nosso dia corrido, né? E as mudanças também ocorrem muito rápidas, né? Nesses 2 anos, vamos colocar 2 anos, o que a doutora tem visto de diferente, né? No seu consultório, nos adolescentes, até mesmo para quem está em casa, né? Os pais que estão assistindo também ficarem atentos. Mas o que você tem percebido nesses 2 anos, nessa situação? Pode aproveitar para puxar a orelha dos pais? Claro, né? Com certeza. Ó, gente, tem sido muito comum eu perceber a menina ou o menino, né? Adolescentes, super idolatrar o pai e chamar a mãe praticamente de bruxa, sabe? Por quê? Porque a mãe tem sido a que cobra, a mãe tem sido a que educa, a mãe é a que puxa a orelha, a mãe é a que não deixa brincar se não terminar a tarefa, a mãe chama pra tarefa da casa. O pai não faz nada disso. Então, o pai é o cara legal, que tá no oba-oba, que leva pra festa, que busca na festa, que participa da festa com o filho. Então, assim, precisa equilibrar essa divisão de funções em casa, porque senão, realmente, a mãe vai se tornar uma bruxa pro adolescente e ela não é, ela tá querendo bem pra ele, mas ele tá numa fase que o lobo frontal dele não tá maduro o suficiente pra entender isso, só vai acontecer só aos 24 anos. Então, precisa que o pai tenha um pouco esse entendimento. Geralmente, eu preciso puxar o pai pro consultório e abordar ele e falar. Quando é mais interessante a doutora falar sobre isso, né? E aí, quando ele conseguir trazer... Isso vai levar ao equilíbrio, tá vendo? Você precisa entender o cenário de uma família para buscar de novo o equilíbrio. Não é puxar a orelha da mãe e dizer que ela tem que, né, deixar rolar. Não, aí quem vai cuidar desse menino? O que ele vai ser no futuro? Outra coisa que eu percebo muito, os adolescentes reclamando que tudo que a mãe quer tem que ser do jeito dela, e quando ele pede não pode, ou o pai, tá? Nesse caso são os dois. E quando vai conversar, sabe a escutativa que o pai e a mãe querem que o médico tenha no consultório? Não adianta ficar, eu tenho que ter uma escuta ativa ali, perguntar, né? Fazer parte do que você tá me falando. O seu adolescente quer isso? Isso é pedir muito? Não é, gente. Quantas vezes o adolescente vai falar com a mãe, o pai tá lá no celular?
Ele não olha pro filho. Aí, se ele não tem atenção em casa, ele vai procurar atenção na rua. E vai estar cheio de gente na rua querendo dar essa atenção que o pai e a mãe não dão. E aí você perde seu filho. E eu já tive pai em consultório, com faculdade, pós-graduação instruído. Não foi pessoa que não tem noção. Cobrando de mim e da mãe que o filho não quer fazer o que ele chama para ele fazer. Sendo que ele nunca deu esse carinho, essa atenção pro filho. Ele sempre foi um pai ausente. Aí, de repente, ele vem, quer ir andar de bicicleta e quer que o filho vá andar de bicicleta. Ele filho odeia bicicleta. Aí ele olhava assim pra gente, mas minha esposa não tá me apoiando, doutora. Fala pra ela que ela tem que me apoiar. Aí eu olhei assim, não, você quer entrar no mundo do seu filho, esse tempo que você perdeu, você tem que se encaixar o que ele gosta. Se ele gosta de fazer caiaque, você vai aprender a fazer caiaque pra você voltar a participar do mundo dele antes que você perca ele de vez. Então são coisas simples, tá vendo? São coisas simples que foi deixando passar, porque achou que era um dia, uma semana, virou um ano, e aí você quer resgatar do nada, porque você nem percebeu, mas seu filho sentiu. Verdade. Eu quero fazer um paralelo aqui, inclusive. Eu tenho algumas colegas que reclamam muito realmente dessa convivência. Assim, hoje já adultas, né? Não tiveram um bom relacionamento. Nesse caso, o inverso, com o pai, né? Não teve vamos dizer assim, uma abertura do pai, pelo fato do pai ser muito rígido, pelo fato do pai não deixar sair, pelo pai de nunca deixar fazer nada e nunca participar de nada da vida dela. E aí um problema gigante que a gente encontra, inclusive a psicologia explica, né? Que ela acaba tendo problemas também nos seus relacionamentos, né? Então a gente chama atenção, inclusive, aí, de você pai e mãe, enquanto o filho tá pequeno, adolescente ou criança, ainda dá tempo de resgatar tudo isso aqui que a doutora Ana tá falando, para o próprio bem dele, né? Inclusive psicológico e de relacionamento, porque tudo tem a ver, tudo tá ligado, né, doutora Ana? O adolescente e a criança, eles são produto do meio, sempre são produto do meio. Então, se o meio é um meio que não acolhe, eles querem ser acolhidos. Quem não quer um colo, gente? Verdade. Todo mundo quer um colo. Então, eles vão procurar esse colo onde tiver alguém para dar. E, infelizmente, às vezes vai ser no colo de um traficante, no colo de um usuário de drogas, no colo de um ladrão, que vai estar lá dando essa atenção que ele não teve, né? Então precisa vigiar o tempo de tela, gente. Isso aí então acaba. Eu tô cansada de ver, eu vou puxar a orelha das mães de novo, porque eu vejo que são mais as mães. Tipo assim, acontece que a gente às vezes dá mais valor à profissão e não é um erro, não é uma culpa, né? Aí a gente tem filho velho, né? Quando a gente vai ter filho já pros 40 anos. E aí a pessoa perde a paciência quando ele tá adolescente, porque ela já tá com 50 e poucos anos. E aí o menino, ela deixou ele ficar na tela a vida inteira, agora ela quer que ele durma no horário e ele não tem sono. Aí ela vai no médico e tem médico que prescreve psicotrópico para esse adolescente de 10, 11, 12 anos dormir. Eu tenho que puxar ele do médico também. Graças a Deus eu nem sei quem é. Já ia falar isso. Graças a Deus eu não sei quem é, porque realmente eu fiquei chocada. Então, assim, e não é um ou dois, Sandra, são vários, eu já peguei várias histórias assim. Então, assim, isso me deixa muito chateada, porque tem várias coisas erradas que poderiam ter sido corrigidas antes. Não precisava chegar nesse nível, né? Como a entrevista do bombeiro falando anteriormente, né? Apague quando está começando o seu incêndio. Seu incêndio pode devastar uma família inteira. Então, a gente não pode deixar chegar nesse nível. Percebeu algumas coisas? Corrija. Se seu filho tá falando, mãe, você tá no celular demais, ótimo, deixa pra você falar, filho, então vamos combinar? Eu vou diminuir minha tela e você também. Vamos vigiar um ao outro? Aproveita essas situações pra fazer os combinados com o filho, entendeu? E coloque situações, aí já é uma dica legal que eu preciso dar muito no consultório também. Coloque situações onde ele tá sendo o culpado da escolha que ele tomou. Por exemplo, mãe, eu queria poder ir, vamos supor um adolescente maior, tá? De 17, 18 anos. Esse final de semana vai ter um evento na casa do meu amigo tal, lá na roça, os pais se prontificaram a levar todo mundo e tal, posso ir? Mesmo que aquela mãe tá um pouco ansiosa, que é a primeira vez e tal, mas poxa, os pais vão estar lá e tal. Filho, então vamos combinar, é sua primeira vez, tô um pouco ansiosa e tal. Se você fizer isso, eu vou deixar. Então, se ele não fizer, a culpa não é da mãe, não é do pai, a culpa é dele. Ele que tá considerando o que é prioridade para ele. Cumprir aquelas missões para ter o direito aí ou não. Então, quando você faz um combinado onde ele se torna o autor, você não vai carregar uma culpa, você não vai ser a bruxa. Olha que legal. Perfeito. Né? Então, assim, isso é bem legal também. Até mesmo colocar ele aí já para negociar, né? Para gerir aí esse momento dele.
Até mesmo pro desenvolvimento intelectual dele, né? Aham, Emocional. Sim. A outra coisa que eu vejo muito, já que você tocou nisso, amiga. Pai que não aceita o adolescente questionador. Gente, vocês querem que seu filho seja o quê no futuro se ele não te questionar? Ele vai Verdade. aprender em casa, ele vai treinar dentro de casa. E filho de peixe, peixinho é, né? Exato, também. Não cai longe da árvore, né? Mas imagina se lá fora ele for um mosca morta que abaixa a cabeça pra tudo, que o que alguém falar, ele não concorda em nada, mas ele vai fazer porque ele foi adestrado a ser assim dentro de casa. É importante você falar isso. Entendeu? Dê valor quando seu filho te questionar. Filho, onde você viu isso? Deixa eu ver e tal. Se interesse. A escutativa também é isso, né? Se interesse. Pergunta pra mostrar. Meu filhinho chegou esse tempo atrás, tem 10 anos, né? Falando de uma informação da escola. Aí eu, mas a escola te ensinou isso? Ele, não, mamãe, foi um coleguinha. Aí eu, filho, então deixa a mamãe te explicar. Tava ao contrário, a informação sobre homossexual e heterossexual. Falei, filho, é ao contrário, deixa a mamãe te explicar. Toda vez que você ouvir uma coisa que é muito nova, vamos pesquisar junto e tal. Então, assim, agora tá sendo assim. Mas ele tem 10 aninhos. E aí, o que acontece? A gente precisa estar antenado nisso tudo para poder orientar. Não que a gente saiba tudo. Dá uma direção, né? Isso. E também pode ter aquela situação que eles não confiem muito. Então vai pesquisar junto no Google, que seja. O doutor Sim. Google sabe tudo. Até a Alexa. Pergunta pra Alexa, verdade. que a Alexa responde. Então, assim, se interesse, sabe? Procure. Não joga pra lá. Não fique, você não sabe nada, eu que sei tudo. Olha, isso é terrível. Isso desestimula qualquer adolescente. Não acredito. Desestimula até a gente que é grande, né? Que é Sim, adulto. então imagina pensa quem lá é. no futuro. O que você quer pro seu filho? Você quer um mosca morta? Como é que você vai cobrar dele no futuro que ele seja uma pessoa que desbrave, que faça um monte de coisa, se você adestrou ele a ser um mosquinha morta, que aceita tudo, que não questiona nada, que abaixa a cabeça e faz tudo? Sabe, ele tem que ter a personalidade dele. Ele não quer mais ser, eu sou filho do João da padaria. Não, ele é o Bernardo da Silva Sauro. Ele é uma personalidade. Os adolescentes não querem mais ser comparados assim, você sabe, né? Eles querem ter a personalidade deles. É tão bonito, sabe? Então é isso, assim, mais essa dica aí que Arrasou. escapuliu. Adorei as dicas, eu tenho certeza que quem está em casa também, os pais que estão nos assistindo, estão adorando a nossa entrevista. Eu vou chamar um break comercial, você aí de casa, guarde no sofá, que já voltamos. Dores nos pés? A Tecpropé utiliza uma tecnologia moderna para identificar como você pisa e anda, qual tipo de pé, o equilíbrio do corpo e o posicionamento dos pés em relação à postura e coluna. Com isso, é possível tratar, corrigir e prevenir as alterações que causam dores e incômodos nos pés, joelhos, quadril e coluna, através do uso de palmilhas com fabricação 3D. Caminhar faz bem à saúde, caminhar corretamente é ainda melhor. Tecpropé, venha saber o passo a passo da sua pisada. Se você é empresa e condomínios, então fiquem ligados que eu tenho uma dica aqui maravilhosa para vocês. A empresa ProSaf, ela atua desde 2015 em serviços e equipamentos de combate a incêndio e pânico. Então, se você aí, precisa fazer uma manutenção no seu extintor, nas portas corta-fogo, no seu alarme de incêndio, a dica é ProSaf. Já segue aí, bora descomplicar. ES Post, a maior plataforma de conteúdo capixaba. É grátis, tem conteúdo capixaba para toda a família. Acesse em seus dispositivos favoritos, sem cadastro e a um clique. Centenas de horas de conteúdo para ver e rever como e onde quiser. E aí, vai ficar de fora dessa? ES Post, ES Flix, ES Live. Acesse nossa plataforma ES Post. Acesse grátis. www.espost.com.br. E estamos de volta com essa maravilhosa aqui, doutora Ana Paula Pandolfo, que é médica de adolescente, falando um pouquinho aí para vocês pais, descomplicando esse assunto tão importante que é a ebiatria. É isso? Falei certo? Viu, gente? Falei certo. E nesse segundo bloco a gente vai falar um pouquinho sobre medicina integrativa. Afinal, doutora Ana, o que é medicina integrativa? Vamos descomplicar aqui para quem está em casa, que tenho certeza também que quer saber um pouquinho o que é essa medicina integrativa. Certo, vamos tentar resumir. Na medicina integrativa, eu coloco o paciente como autor do tratamento dele, para começar. O adolescente, ele já que tiver, né, o cognitivo certinho, o intelecto certinho, ele tem capacidade para ser o autor do seu tratamento. Entender? Não é mãe, filho, você vai tomar aqui, essa colher e tal. Eu vou conversar com ele. Ele é a pessoa que eu converso na consulta.
E aí ele vai ser o autor do tratamento. Por quê? Porque eu vou abordar novos comportamentos, eu vou abordar a questão da socialidade, eu vou abordar a questão da medicação em si, que possa vir ser necessário, né? Da atividade física, que eles amam falar sobre atividade física, que começa aos 10 anos, tá, gente? Não é só com 12, 13, 14, não. Então, a medicina integrativa, eu cuido do físico, do emocional, do social. Eu vou abordar o paciente como um todo. Não é porque ele chegou pra mim reclamando que tá pequeno que eu só vou olhar isso. Eu vou olhar tudo, como é que tá o sono, como é que tá o cocô. Adolescente não repara o cocô. É terrível. Eles não olham, eles não sabem me falar. E eu preciso saber para avaliar esse intestino. O intestino realmente é importante. Não é igual antigamente. Ele é importante, ele tem funções extraordinárias. E a gente precisa cuidar de todo o corpo. Tá, eu acredito. Importante isso, doutora Ana. Eu quero também falar um pouquinho sobre a aromaterapia, que eu sei que a doutora também trabalha nesse sentido. Isso. Já conta pra quem tem casa. Que bom que você lembrou, porque eu esqueci desse detalhe. Isso aí. A medicina integrativa, ela vai abordar sempre com uma terapia natural, que seja fitoterapia, aromaterapia. Existe a medicina ayurvédica, muito legal também, gente. Então, assim, são coisas novas, nem todos entendem muito bem, e ela é importante. Então, eu, no caso, escolhi a aromaterapia. 99% dos meus adolescentes, até hoje, eu cuidei só com óleos essenciais. Para candidíase, para otite, para garganta inflamada, tudo eu consegui cuidar com óleos essenciais. Então, o que é o óleo essencial? Foi isso que você perguntou? Isso. Como que a gente, já abordando o assunto, né? Como que se utiliza, quem pode usar? Certo, vamos Já englobar aproveita tudo aí. na mesma Isso. resposta. O óleo essencial, ele é produzido pela plantinha de acordo com a necessidade dela. A gente fala que é a inteligência emocional da plantinha. Se ela é uma planta da região congelada, ela precisa que a seiva flua, então ela vai produzir um óleo essencial que não deixe a seiva congelar. Se ela é de um lugar cheio de predadores, ela vai produzir um óleo essencial que afaste os predadores, antiviral, antifúngico, antimicótico, enfim. Se ela é de um ambiente que precisa trazer pássaros para ajudar na polinização, ela vai produzir óleos essenciais que façam isso. E aí o ser humano estudou esses óleos essenciais, tem milhões de artigos na PubMed, só pesquisar o nome do olhinho e a função, ou para que serve. Óleo essencial de melaleuca, para que serve? Aí coloca artigo PubMed, vai aparecer muita coisa. E aí eles foram pesquisando para saber qual a função de cada um. E a gente pode usar inalando, que pode ser no difusor ou na palma da mão em conchinha. Pode ser tópico, diluído em óleo carreador no creme. E pode ser ingerido, de acordo com o benefício que você está procurando. Entendeu? E quem que pode usar? E existe alguma contraindicação? Ah, isso é muito legal. Porque eu nunca pude ser a médica da minha mãe, né? Mamãe mora no interior, cheia de alergia medicamentosa. Eu nunca tive coragem de passar eu também sou muito alérgica. Nunca tive coragem de passar uma pastilha de garganta para minha mãe. Agora eu posso ser a médica da minha mãe, mesmo à distância, porque a segurança do óleo essencial está na diluição. Eu tirei um bebê nosso da UTIM com síndrome de abstinência neonatal com o uso do óleo essencial. Ele já estava há 6 dias com 2 drogas e não melhorava, pois eu fiz um rolão para ele e começou de manhã, de 15 horas da tarde mais ou menos, ele já estava fora das medicações, só com o rolão na linha da coluna. Quer dizer, você resolve com mais eficácia, com mais segurança, sem efeito colateral, sem causar dependência, como os remédios tradicionais, sem causar resistência, sem ter que ficar aumentando dose, sem ter que usar um outro remédio para cuidar do efeito colateral daquele que você precisa. Eu lembro que no começo da carreira de aromaterapia, eu buscava minhas amigas que não tinha como não tomar aquela medicação, mas que estava cheio de efeito colateral por causa dela. E eu conseguia ajudar todas elas com óleos essenciais, porque aí acabava ali, não ficava um para tratar do efeito colateral do outro, e vira aquela bola de neve. Muito obrigada, quero agradecer a sua vinda aqui no programa, é uma honra tê-la aqui conosco. Eu que agradeço. Esses assuntos maravilhosos para quem está em casa, né, principalmente para os pais. E quero que a doutora deixe uma mensagem aí para quem está nos assistindo, os pais, os adolescentes. Pode deixar também. 2 mensagens, Pode, com amiga? certeza, deve. A primeira mensagem é sempre procurar tratamento com o natural em primeiro lugar. Eu mesma, com 8 hérnias, fui procurar o natural depois, porque eu não sabia da existência dos óleos essenciais. Hoje eu não tomo nenhum remédio. Primeiro, sempre natural. Nada de encher esses adolescentes de remédio. Segundo, sempre lembrar de anotar o primeiro evento no seu calendário, de alguma forma, para não deixar o seu filho passar 1 mês, 2 meses, e Deus nos livre, aconteceu algo pior, como tentar um suicídio e conseguir, né? Então não deixe para depois, gente. É isso.
Então, bora descomplicar aqui com a doutora Ana Paula maravilhosa. Se você perdeu essa entrevista, acesse o app ESFlix, site da Rede TV e também o nosso canal no YouTube. E aí, gostaram do programa de hoje? Então não percam, todo sábado, aqui na Rede TV, às 9h45 da manhã e toda quarta, às 2h15 da tarde. E se você de casa perdeu algum programa, não tem problema. Poderá acessá-lo no app ESFlix, no site da Rede TV e também no nosso canal no YouTube. Então compartilhe, ative o sininho e bora descomplicar!